Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem? Olha só, é brincadeira. É brincadeira. Superlotou tudo. Não há mais espaço nas salas de aula da rede municipal. Eita, eu vou fazer uma canção. Eita, o negócio tá ruim. Ônibus de novo apreendidos, retidos, ilegalidades. Eu não sei não. E aí, em cima disso, aquela questão, é ou não é? Vai ou não vai? Passa um dia, vai. Outro dia, esfria. Vem de novo, é. Daqui a pouco, não é. E por aí vai. A questão de me refiro da candidatura de Raquel a governadora do Estado. Não é? Então existe ainda essa indefinição. Até o presente momento, naturalmente, Raquel não se pronunciou oficialmente. O que fala-se é o seguinte, é candidata. Aí lá na frente esfria, não é. Então a gente tem depoimento de pessoas ligadas a Raquel. Não será. Aí tem outras pessoas ligadas também a ela. Será. E aí cresce essa questão da até aposta. É e não é. Quer apostar ou não quer? Vai apostar ou não vai? É candidato ou não é? Bom, aí eu não sei. Aí ela vai ter que se pronunciar acerca desse assunto de ser candidata. O que eu costumo colocar, mas deixa eu fechar logo, daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre a educação, então eu vou logo fechar logo a educação aqui, nessa questão de superlotou, que é a questão, por exemplo, do anexo Pedro de Souza para o Paulina Monteiro, naquele anexo que você teve que fazer essa transferência. Isso complicou barbaridade. E não só esse anexo, não, outras mudanças que foram feitas, naturalmente, através da Secretaria de Educação. Agora, o que eu gostaria de compreender, o que eu gostaria de entender na Secretaria de Educação, é porque se você promove essas mudanças, tipo transferências de um anexo para um ou para outro, do aumento de vagas, isso, aquele outro, ou de um prédio para outro, ou de uma acomodação de duas para uma, existem as normalidades, as regras. Questão de, por exemplo, da quantidade de alunos, da estrutura que tem que ter para cada um. Então, isso é uma questão de planejamento que deveria ser feito há muito tempo. Esses problemas que eu estou apontando agora não deveriam estar ocorrendo na Secretaria de Educação do município de Caruaru. Porque isso é uma questão, digamos assim, que você tenha antes muito tempo para você ver. Se eu quero dinamizar o meu departamento e dizer o seguinte, eu vou tirar a escola na José Manuel e botar na Joaquim Lira, e se eu tenho 50 alunos lá e tenho mais 44, e se o permitido for X, eu vou ter que ter a estrutura para essa mudança de dois espaços compatíveis com a realidade que tem que ser. Não pode ser diferente. Eu não vou mudar para, digamos assim, conflitar aquilo que se determina. Eu tenho que, na verdade, mudar a coisa funcionando da maneira que acho que tem que ser, mas dentro da legalidade. Então, são problemas enfrentados pelo município nesse momento que não deveriam. Porque isso é uma questão de planejamento. E existe tempo mais que suficiente para esse tipo de planejamento, para essas mudanças que são normais dentro de um critério de um ano para outro. É normal. A procura é normal, digamos assim, as pessoas não quererem permanecer no mesmo colégio, quererem uma outra opção, isso é tudo dentro da normalidade. E a prefeitura tem que estar pronta, preparada para isso aí. E ao que me parece, diante do que a gente está colocando, não estava. Veja a questão que a gente abordou aqui, acho que no início da semana, de 2 ônibus, agora mais 2 ônibus, como é que pode? Como é que pode, eu pergunto, isso aí acontecer? Não sei. Então, é aquela história. A gente coloca o problema porque o problema é real, o problema existe e não deveria acontecer esse tipo de problema. Porque problemas surpreendentes, isso ocorrem. Mas essa questão não é um problema surpreendente. Isso é uma questão que nem deveria estar acontecendo. Infelizmente está. Essa que é a realidade em relação a essa questão da Prefeitura Municipal de Caruaru. Agora, vamos às notícias, André Santiago e Carlos Oliveira, as especulativas, né? E o que pode, na verdade, ocorrer em relação a esse conflito que está existindo, a essa dificuldade que está existindo para a formatação e atender os princípios da legalidade eleitoral.
Todos os partidos vêm sofrendo isso. Tipo, vamos lá. Começar logo com o Geraldo Alckmin em São Paulo. O que é que está havendo na questão de Geraldo Alckmin em São Paulo? Impasse. Mas que impasse? Aquela mesma impasse que você sabe, que eu já comentei aqui, que é o França com o Haddad. Então, do ponto de vista de pesquisa, quem acredita, o Haddad leva uma vantagem em cima do França. E o Geraldo Alckmin, o França espera que ele seja verdadeiramente o vice de Lula, que até agora não foi confirmado. E quanto mais demora a anunciar ele como vice, mais queimação em relação ao Alckmin do lado do PT. Porque a queimação do eleitor de Alckmin, na minha concepção, já aconteceu há muito tempo. Mas ele insiste nessa tese. Inclusive, tanto insiste que vai participar de uma reunião com França e com Haddad. Porque, na verdade, o que é que eles estão querendo? Eles estão querendo escolher, aí a critério deles lá, da confiança deles, eles estão querendo escolher um instituto de pesquisa que possa fazer uma pesquisa interna, que eles confiem, e o resultado dessa pesquisa, entendeu, ser levado em consideração para a indicação do candidato, naturalmente, a governo de São Paulo. O França disse que não tem medo, nem tem problema. Pelo França, os dois poderiam ser candidatos. E aí, certamente, o PT teria dois palanques. Dois palanques, subindo um e subindo do outro, falando bem de um e bem do outro. Aí quem a população quisesse escolher era o problema dela. Ele topa essa parada. Mas a outra área do PT acha isso inadequado. Tem que ser um candidato. E, na verdade, apesar do Haddad estar à frente um pouco na pesquisa em relação a quem acredita nos resultados, o Haddad não quer fazer essa pesquisa. Ele não aceita. Inclusive, para fechar, Lula, que é o principal homem do PT, é a favor da candidatura de Haddad. Então, se Márcio vai ceder, a gente vai ter que aguardar. Mas é bomba, é bronca em São Paulo. Bronca. E isso tudo está acontecendo naquele intuito de unir forças do PSB com o PT. E aí vem federação, etc. e tal. Então, eles estão querendo isso aí em São Paulo. Se vão conseguir ou não, a gente vai ter que esperar. Só sei dizer uma coisa. O Márcio França é um candidato, o Haddad é o natural, mas em contrapartida tem um outro problema. Que eu acho que esse resolve mais de uma forma. Né? Eu acho que esse aí é, tanto até no aspecto físico é Lula, o Lula resolve o negócio, é o Boulos. Né? Que foi o candidato lá, né? Foi o candidato lá e, naturalmente, quando você é candidato por uma opção partidária, você termina se dando bem eleitoralmente. Então, ele tem legitimamente o direito de dizer, peraí, não é assim não. Eu vou entrar nesse bolo. Mas eu acho que entre Boulos e o Haddad leva uma vantagem muito grande sobre essa questão. Então, vamos aguardar para ver se verdadeiramente o Alckmin tem sucesso na paz do PSB em São Paulo, porque resolvendo isso está resolvida muita situação. Ou resolvida é muita situação do Brasil, estado por estado. Então, esse é o rolo que está acontecendo. Um outro aspecto que a gente coloca é a liderança que o Rony Queiroz deixou lá na Câmara de Brasília, lá em Brasília, na Câmara Federal. Deixou a liderança. O André Figueiredo assumiu lá. Agora, liderança tem algumas vantagens. Você realmente, além de você ter muitas vantagens, você tem visibilidade eleitoral em nível nacional. Vou deixar isso de graça? Eu não sei. Eu tentei ligar para o Vô, telefone ocupado, porque eu queria saber dele. Qual foi o motivo, a razão dele, saber dele. Não de fontes como a gente tem em Brasília, até não deixou, mas quando a gente pergunta o conteúdo, aí não sei. Mas não, eu quero saber dele. Por que você deixou? O que levou você a deixar? Mas eu não consegui ter, naturalmente, acesso ao Vô de Queiroz, mas é estranho. Porque você sabe, eu tenho dito aqui da dificuldade que tem o PDT, mesmo sendo beneficiado com o governo, e o que atrapalha o PDT, e nisso tudo, é a questão de ter, na verdade, uma pessoa que é candidata a presidente, que é Ciro Gomes. Ciro Gomes que se transformou agora num cacete grande em cima de Lula. Então, atrapalha de qualquer maneira, mas é do partido. Só tem um caminho dele não estar conseguindo sair do partido. E aí se pergunta, Rony vai ter a condição de chegar para cada pessoa
dele, diz, ó, vai se candidatar ali, soma 3 mil votos ali, 2 acolá, barará, eu vou partir aqui com 70 mil racionalmente, né? Estou dizendo que ele só terá 70, estou botando racional. 70 mil, eu preciso de 170, mais 100 mil votos eu preciso ter. Legenda e mais candidaturas. Será que o Vôlei consegue estabelecer isso? Em regiões, em cidades, colocando pessoas que estariam contribuindo para arregimentar votos para somar o quociente e certamente eleger o Vôlei? Esse é um ponto. O segundo ponto, bom, aquela história toda de Senado, de vice, aquilo morreu tudo, pelo menos até agora. Morreu tudo. E vai ficar como a situação de Vôlei Queiroz? Se ele consegue e acredita no taco, ótimo, vai disputar pelo PDT. E se ele não conseguiu não acreditar, vai abandonar a política ou vai ter que obrigatoriamente ir para outro partido? Esse aqui é o detalhe. Então vamos aguardar, porque isso aí está correndo por aí afora. Como depois tem outro detalhe em relação à formatação da chapa do governo. Bronca. Bronca em cima de bronca. Porque, na verdade, o Danilo, que foi escolhido, pelo menos nesse instante, ele faz a opção por Marília. Senadora, soma muito mais, ajudaria muito mais o contexto do que qualquer outro, do que o Carlos Veras, por exemplo. E do ponto de vista dele em relação a Marília, não se compare, é verdade. Ele tem razão. Se o Humberto Costa, que também não gosta de Marília, porque certamente o crescimento de Marília diminuiria a potencialidade de Humberto Costa, é uma outra história. Então, o que é que, por exemplo, tem Marília contra ela? Lula, que não vai ficar contra Humberto. Humberto e a família Campos. É rolo, meu amigo. É rolo. Então, o Tadeu Alencar, de repente, pode até nem ser mais esse homem. Aí volta, porque a família Campos, a Renata, a viúva e o João Campos, olha, bomba. Tome em cima, na verdade, de Danilo. Que eles querem quem? Tadeu. É bronca, meu filho. Então, essa situação que está ocorrendo em Pernambuco. Aí vem André de Paula, pelo menos acionado. Seria o vice, mas não se engane, não. Para André de Paula entrar numa situação de vice, numa chapa dessas, não é outra questão. É a dificuldade de eleição dentro do partido. Entendeu? Dificuldade de eleição. Ah, mas tem muito voto, eu não sei. A gente não conhece os nomes, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Nós estamos trabalhando em cima da realidade de momento. A gente não tem claramente as coisas colocadas, ó, as chapas são essas, os candidatos são esses, e não tem mais história. Ninguém mais sai. Se quer disputar, disputa por aqui. Não tem. A qualquer momento pode existir transformações. Podem existir transformações. E aí você fica, de repente, complicado. Então, veja o quadro como está no estado de Pernambuco e entenda, não é só Pernambuco, não. Entenda em cada estado que tem suas particularidades. Entenda a complicação do ponto de vista nacional também. É um rolo compressor. E aí, somente os fatos acontecendo é que a gente coloca as peças de xadrez. Vamos mandar aqui alguns abraços para os ouvintes. Tem muitos ouvintes aqui mandando aqui um boa tarde aqui, concordando com os comentários, discordando. Os ouvintes entre si ali também trocando ali algumas mensagens também, que é bem interessante nas redes sociais. Vou mandar aqui uns abraços, Carlinha. Vamos começar aqui. O Antônio Marinho está acompanhando a gente no Facebook. Tem também a Givanilda Quitéria acompanhando a gente, né? Tem um pessoal também que está por aí no nosso WhatsApp, né, Carla? Tem sim, Dido. Tem mensagem aqui de Gil Ferreira. Boa tarde, amigo Davi. Se o vereador está tendo de fazer esse trabalho assistencialista, porque ele não está fazendo o seu trabalho de fiscalização para os serviços públicos de saúde e assistência de direitos humanos. Você vive dizendo que o governo federal está mandando dinheiro para os municípios. Como o povo não tem essas assistências? Quem tem que fiscalizar, amigo? Me responda. Temos que pagar de novo? Não, a fiscalização, esse é o Gil Bobinho, deve ser Gil Ferreira, né? Não sei, se não for, me perdoe. Mas deve ser. A fiscalização ela tem que existir independentemente de qualquer segmento ou digamos, simpatia política ou partidária. Trabalho de parlamentar, de vereador, de deputado estadual, deputado federal, senador, é de fiscalização mesmo, cada um dentro do seu governo. Entendeu? Agora, se de repente a gente monta uma estrutura de que você, apoia a prefeito e cria
um mecanismo de você não ter interesse de fiscalizar por N razões, é outra história. É outra história. A fiscalização tem que existir sempre. Agora, é aquela história. Quem poderia estar fazendo esse papel, que aí muita gente não faz, o povo escolheu. Então tem que respeitar a vontade soberana do povo. Se for, por exemplo, o Gil Bobinho, vamos admitir, não sei se é, estou só supondo se for, você foi candidato também. Não é? Você foi candidato, você poderia fazer esse papel lá, mas não foi, porque o povo não escolheu, não quis. No final de tudo, elege quem tem mais voto e elege os que a justiça eleitoral determinou como eleitos, porque teve, certamente, dentro do critério eleitoral, preenchido os pré-requisitos necessários. Então, mas a fiscalização, ela tem que existir em todo canto, sendo oposição à situação. A grande diferença é aquela história, existe o cara que é aliado e por conveniência tem suas conveniências, eu não vou discutir, e existe aquele que de repente não quer saber de conveniência. Não. É lá a oposição diz o que tem que dizer. Mas aí essa escolha, graças ao El Pueblo. El Pueblo é El Pueblo, eu costumo dizer. O povo é o povo e tem que respeitar a vontade soberana do povo. Um abraço para Maria do Socorro, acompanhando a gente. O Jorge Alexandre também acompanhando a gente em Bom Jardim. Professora Josineide Silva, boa tarde, obrigado pela audiência também. Tem mensagem aqui no WhatsApp de Eduardo Mendonça. Boa tarde. O maior problema da falta de vagas em escolas do município é a transformação de escola regular em escola de tempo integral. Faz com que as referências escolas passem a comportar, as referentes escolas, acredito eu, passem a comportar apenas metade dos alunos. Eduardo, veja bem, Eduardo, em cima do que eu coloquei para você, você coloca um dado real, verdadeiro. Mas, por exemplo, eu, governo, para fazer uma coisa dessa, sabendo que tem que ter isso, então eu só posso fazer se eu montar essa estrutura para absorver. Se eu faço sem saber se posso, eu não estou sendo competente. Essa é que é a questão. Então, a questão, o governo é que sabe. Ele sabe o que é que vai precisar, o que não vai. Então, se prepara para o próximo ano. Uma questão colocada muito antes, um tempo mais do que suficiente. Agora, se você não se prepara para essa realidade e deixa o tempo passar, os problemas vão acontecer e de que maneira você vai resolver? Essa é a questão. Abraço para Adriano Heleno, obrigado pela audiência. Jailton Arruda também, ótima tarde, muito obrigado, acompanhando a gente pelo Facebook da Rádio Cultura. Aparecido Matos, também acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Uma boa tarde a todos. Alisson Barbosa mandou essa pergunta. Davi, com a confirmação da candidatura do prefeito de Petrolina, Raquel passa a apoiar ou ela vai para a candidatura também? Alisson Barbosa. Não, se está falando, Robson, é aquela história. Tem duas alas. A ala que diz que Raquel é candidata a todo custo é uma ala, que você tem que respeitar que essa ala pode estar com a razão. E existe a ala que acha que ela não é candidata. Está entendendo? Aí, eu vou colocar uma situação aqui complicadíssima, até de você dizer assim, mas Davi, isso não acontece, não. Isso não pode acontecer. Isso não deve, mas veja, eu estou colocando uma questão de discussão política nos bastidores. Você que está me ouvindo e faz política vai dizer, não, isso é impossível. Eu quero colocar claramente que eu não estou dizendo que o fato vai ocorrer. Eu estou dizendo que o fato está sendo comentado nos bastidores. Isso é um fato que muda o quadro de Pernambuco todo. Todo. Sabe o que é? Vou dizer a você. Inclusive a questão de Raquel. Especula-se, porque você tem que fazer o seguinte. PT, a melhor candidatura para o PT chama-se Marília Reis. Ela foi barrada no primeiro momento. Mas me lembrava bem meu amigo Diego. Teve um segundo momento que ela foi autorizada a ser candidata e ela perdeu a eleição para João Campos. Se falava que ela ganhava, não é verdade. Se falava, mas foi um páreo verdadeiro e uma eleição das mais caras do Brasil. Mas não interessa. João Campos ganhou. Aí você vê o quadro hoje. Esqueça o quadro passado. João Campos, prefeito, Marília perdeu, o PT cedeu a legenda. Agora, é impossível, na minha opinião, o PT ceder a legenda a Marília Reis pelas condições que eu falei. Primeiro, da questão familiar. A briga que existe entre a família Campos e a família Reis. É uma questão fortíssima. E tem a questão do Beto Costa que não quer. Porque, certamente, em Marília crescendo, ele decresce.
politicamente falando. Então é muito difícil. Aí o que é que eu tenho dito nos meus comentários? Se Marília quiser disputar a eleição, teria que ter coragem. Mas coragem de quê? De sair do PT. Ainda há tempo para isso há. Ah, mas se ela sair do PT, esse pessoal do PT não vai votar mais nela. Não sei. Porque a saída dela do PT seria justamente a questão do argumento de dizer que a melhor candidata está mais preparada do que qualquer outra, então bloqueando a ida dela. Aí você pode dizer, não, mas se você não foi candidata lá no passado e perdeu, porque era o melhor quadro, e agora continua sendo o melhor quadro do PT para disputar. No entanto, não vai ser. Aí sabe o que se comentou? Aí é questão de coragem. Eu não estou dizendo que vai acontecer não, viu? Mas está havendo essa especulação de Marília Reis sair candidata pelo PSDB. Meu amigo, é um rolo. E aí seria uma mudança de última hora, assim, sinceramente, que abalaria todas as bases eleitorais. Mas isso é um comentário, repito, não estou dizendo, para depois não falar, Davi disse isso e não foi. Não estou dizendo isso, estou colocando em termos de comentários dos bastidores. E aí seria uma mudança totalmente de quadro. Aí seria desmanchar a chapa, tentar encontrar gente melhor, seria um rolo. Para a movimentação política de Pernambuco, isso seria extraordinário. Agora, aguardemos, portanto, o que é que vai acontecer. Abraço para Givanilda Quitéria, pessoal que está aqui pelo nosso canal no YouTube. Um abraço também para José Pedro Pontes, muito obrigado pela audiência. Tem um pessoal também aqui do Facebook da Rádio Cultura. Aqui eu vou trazer aqui mais abraços. Maria Sueli, obrigado pela audiência. Jobson Almeida também acompanhando, muito obrigado. Davi, a gente trouxe aqui já em nota, né, na voz do nosso Fagner Andrade, a informação sobre o nosso amigo, colega comunicador também, não é? O Silvio Nascimento, que também é, no caso, diretor de marketing e inteligência da Embratur, né, que foi submetido à cirurgia, não é? Foi finalizada com sucesso. Ele passa bem, então aqui a nossa torcida para a plena e breve recuperação do nosso colega comunicador, uma figura também política, que acompanha também o nosso horário, então a gente também tem que fazer aqui aquela corrente positiva para a recuperação daquele vozeirão também, que é o nosso amigo Silvio Nascimento. Sem dúvida, eu me acompanho, eu entro nessa torcida, evidentemente desejar, já que ele detectou esse problema bem recente, né, agiu da maneira rápida, está entendendo? Seguramente ele tinha que se submeter a essa intervenção, fez. As notícias que nós temos são notícias boas. Espero que ele se recupere, que é uma figura muito boa, uma figura querida, uma figura no meio de comunicação que tem um respaldo muito grande. E eu, evidente, faço parte e entro a partir desse instante nessa corrente de torcer pela recuperação do Silvio Nascimento. A gente sabe que não é uma situação, muito assim, digamos, simples, porque se trata de uma região complicada que é o pulmão, a gente tem que colocar a verdade para as pessoas, e que ele se submeteu, retirou esse nódulo. E aí esperar que Deus esteja, acima de tudo, com ele, para poder essa recuperação vir mais rápido. Inclusive ele concedendo entrevista às rádios, conversando com os colegas também, até mesmo em off, falando aí, né, que está esperançoso pela recuperação. Silvio, que é um ex-fumante, então, infelizmente, o tumor que acometeu ali o pulmão dele, o pulmão esquerdo, foi resultado aí desse tempo todo fumando, mas ele aí está esperançoso em uma plena recuperação. Então aqui, mais uma vez, Silvio, saúde para você. É isso mesmo, a torcida, toda a nossa torcida, para que ele possa se recuperar, se bem que eu não vou defender o lado do fumante, viu? Mas se bem que essa questão de tumor no pulmão também acontece, naturalmente, em quem não fuma, né? É uma série de razões, não é? Eu, particularmente, faz 35 anos que eu não fumo. Eu fumei durante um tempo, faz 35 anos. Eu tenho, questão meramente de opinião, eu tenho a convicção que se eu continuasse fumando, hoje eu não estaria aqui, né? Mas tive a força de vontade e a ajuda divina de repente, deixar de fumar, e hoje faz 35 anos que eu não toco um cigarro. Tem mensagens por aqui, inclusive falando sobre o Silvio, Alberto Marceneiro. O Silvio é um grande caráter e do bem. Melhoras para ele. Tem mensagem também de Mavi Aéreo Barbosa. Gil Ferreira confirmou que é Gil Bobinho, viu, Davi? Não, então beleza. Pedro tá Neto tudo dito sem retirar nada. Sim.
Pedro Neto também está sintonizado aqui no Cultura Informa. Tem Givanildo do Centenário, Altair do São João da Escócia. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. Pois é, um abraço a esse pessoal todo. Agradeço a vocês, agradecemos aqui pela audiência maciça e também ao nosso companheiro Davi Cardoso por mais um dia com a gente aqui, trazendo bombas, comentários e essa participação que sempre engrandece o nosso programa Cultura Informa. Davi, um abraço. Sei lá! Sei lá. Até amanhã.